Já deixei gravar. Boa tarde, internautas conectados no Jornal Diário de Aparecida e nas nossas redes sociais. Eu sou Bia Mendes e hoje nós vamos entrevistar o médico cirurgião pediátrico e candidato a deputado federal, Dr. Zacarias Calil. Ele está aqui com a gente. Muito bem-vindo, doutor. Obrigado, boa tarde. Então, a gente vai falar um pouco de política, um pouco do que o Dr. Zacarias pretende fazer como deputado e uma das questões, por que sair da carreira médica tão conceituado, cirurgião pediátrico, que fez várias cirurgias, separação de siameses, e iniciar na carreira política? Bom, na realidade eu não saí e não vou sair, né? Porque eu acho que a medicina está em primeiro plano. Mas eu recebi o convite do senador, Ronaldo Caiado, né, candidato a governador, e ele fez um convite para que eu pudesse participar da política, né? Porque todos nós estamos vendo essa dificuldade que o Brasil tem enfrentado, a própria população. E os maiores problemas hoje no país, assim, em relação à população em geral, é a saúde. E como eu já tenho um nome bastante leve politicamente, ele talvez seria o momento. Na realidade, eu sempre quis ser político. Assim, todos nós somos políticos, né? Desde a minha época de faculdade, eu sempre participei das atividades, participava dos diretórios lá, acadêmicos, né? Representação estudantil, mas eu estava esperando o momento certo, né? Que eu pudesse trabalhar em prol não mais do social, e sim fazer algo maior, né? Que a gente possa beneficiar mais essas pessoas. Porque isoladamente como médico, como equipe que nós temos, vai tudo bem, mas e depois, né? Hoje mesmo eu estive no hospital de manhã e os colegas pediatras, né, devido a essa própria cirurgia que nós fizemos há 15 dias atrás, eles, não, nós temos que cobrar do governo, nós temos que melhorar isso aqui, não dá mais para continuar com uma UTI assim, né? Um hospital pequeno, igual o materno infantil. Para você ter uma ideia, eu, por exemplo, eu formei em Goiânia, em 1981, na Universidade Federal de Goiás. E eu fiz estágio, no meu 6º ano, eu fiz um período no Hospital Materno Infantil. Fiz na década de 80. Quer dizer, então, Goiânia tinha aí 650 mil habitantes. Hoje, nós temos 2,5 milhões de habitantes aqui nessa região. E o hospital continua do mesmo jeito. Quer dizer, não houve uma evolução na área da pediatria. Os hospitais maiores, tudo bem, né, a parte de adulto, mas e a pediatria? Então, o senhor tem essa questão, né, do lado pediátrico como cirurgião, e como deputado, um dos seus projetos, né, seria a obtenção de recursos para a criação de um hospital pediátrico de Goiás, seria isso? Como é que é? Explica pra gente. Aí é o seguinte, como eu estou num partido grande, que é o Democrata, se a gente tiver eleito, é claro que nós vamos conseguir trazer emendas parlamentares para o estado de Goiás. E focado principalmente na área de saúde, que é o meu forte. É claro que a corrupção é o primeiro plano, né? A gente combater a corrupção. Mas a área da saúde, na pediatria, o Goiás carece muito em relação a isso. Então eu vou trabalhar focado muito nesse sentido. Na área da saúde em geral, não só no hospital pediátrico, né? Que a área da saúde envolve o médico, o enfermeiro, os técnicos de enfermagem, laboratório, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, a equipe psicólogos, multidisciplinar. Você vê, hoje, por exemplo, eu estava conversando também, fazendo uma pesquisa em relação ao programa da saúde da família. Eles têm um grande problema lá, e ontem até foi o Dia Mundial do Suicídio, né, da prevenção do suicídio, e existe uma falta muito grande do psicólogo no programa da saúde da família. Então, assim, são pessoas que têm que estar incluídos nesse programa, para que a gente possa ter porque existe muito distúrbio, né, dessas pessoas, distúrbio do humor, que vem piorando e eles não têm aonde procurar. Temos também que valorizar os profissionais, né? Principalmente, por exemplo, a questão da saúde no interior. Nós vamos lutar junto ao governo para que ela seja regionalizada.
igual o próprio senador Ronaldo Caiado, ele está propondo isso aí. Quer dizer, então existe uma série de fatores que a gente possa contribuir. Mas eu não vou deixar a medicina, eu vou continuar no hospital materno infantil. Então, como que o senhor vai conciliar a carreira de médico, cirurgião, com a carreira de deputado, caso seja eleito? Olha, eu acho que isso é questão de planejamento, né? Desde que a gente planeja, igual, por exemplo, você vai planejar uma cirurgia, né? Por exemplo, chegar um caso aí de gêmeos siameses em Goiás, né? Se não for uma emergência como essa, nós podemos esperar as crianças nascerem, programar essa cirurgia, né? Então, assim, dentro de 6 meses, 1 ano, dá para fazer perfeitamente. E o que nós vamos fazer? Pedir licença como deputado, sem remuneração, é claro, e voltar à atividade médica, né, no benefício desses pacientes. E que outros projetos, planos, intenções que o senhor pretende como parlamentar, além da saúde? Existe um projeto que já existe na Câmara, que é a formação de uma frente parlamentar da medicina. Então esse aí é onde nós vamos atuar bastante, né, na área da saúde, igual eu te falei, envolvendo esse trabalho com todas as classes. Então isso é importante, porque hoje na Câmara você tem a bancada da bala, você tem a bancada da Bíblia, né? Então tem série de bancadas da agropecuária, mas a área da saúde ela está muito afastada, não tem representante. Quer dizer, então essa é uma meta nossa de fortalecer para que a gente possa contribuir mais, né? E formar também profissionais da área médica, os médicos, você vê, o médico hoje ele não tem uma atividade, um concurso para médico, não existe uma carreira do médico, né? Como existe aí de um juiz, como existe de um promotor, delegado de polícia, tudo isso. E nós não temos isso, quer dizer, então também faz parte do nosso projeto esse tipo de trabalho. E como que está, né, o senhor que vivencia o sistema público, né, de saúde, como que está esse sistema em Goiás hoje? Tem recurso, falta médico, como que é essa realidade e o que precisa ser feito para melhorar? Nós temos que investir muito, né, principalmente na carreira do profissional de saúde, para que ele tenha estímulo em poder fazer o seu trabalho com maior tranquilidade. Por exemplo, se você está no interior, hoje o médico é contratado pela determinada prefeitura, por determinado prefeito da condição política. Então, por exemplo, se amanhã o médico ele tem um poder muito grande, político eleitoral, mas, por exemplo, se ele vai de encontro ou desencontro com aquela atividade do próprio prefeito que está ali, ele já não interessa mais. Aí você fica trocando. Então, por exemplo, às vezes você promete um salário de tanto, o médico recebe o primeiro, o segundo, o terceiro mês já não recebe. Então você não consegue manter o profissional naquela área. Goiânia, você está vendo aí todo dia uma série de problemas aí relacionados ao município, né? Quer dizer, então falta realmente profissionais, principalmente da área de pediatria, não só em Goiás, mas no Brasil inteiro. Porque esses profissionais são das ações básicas, né, que eles estão ali trabalhando para que você faça uma prevenção. Mas o que acontece? Ninguém quer fazer a especialidade, porque você não tem um salário atrativo para o médico fazer. Então, eu vejo aí, ontem mesmo saiu uma denúncia aí, que não tem pediatras em Goiás. Então, nós temos que, né, procurar, porque ninguém quer fazer a especialidade devido aos baixos salários. E não tem, assim, aquela vontade de você trabalhar mesmo com o que existe por aí. E como um dos compromissos, né, que o senhor se propôs, né, na sua plataforma de candidato, tá favorecer, né, a saúde pública, ser contra a corrupção, lutar contra a corrupção e contra os maus costumes. Que maus costumes seriam esses? Seriam maus costumes dentro da política, além da corrupção? Como que é? Eu vejo isso aí assim com muita propriedade, né? Eu como candidato eu estou percebendo muito isso. Por exemplo, eu tenho sido procurado por várias pessoas de outras áreas, né, que querem nos dar apoio, mas na hora que você vai fazer aquele apoio, ele já pede algo em troca. Então, assim, eu estou entrando na política por idealismo. Eu estou entrando para ter uma votação
pelo que eu sou, pelo que eu represento, pela honestidade, pelo meu trabalho no serviço público, né? Para que a gente acabe com isso, né? Então, assim, mas eu vim aqui te dar apoio, tudo, é aquele voto de cabresto, né? Mas, eu tenho tantas pessoas ali que podem trabalhar, quanto que você vai pagar? Eu preciso disso, eu preciso, por exemplo, às vezes eles mandam no meu WhatsApp até conta de energia para pagar. Eles mandam, eu posso trabalhar, mas meu carro está com a suspensão estragada. Então nós temos que acabar com isso. O político ele tem que entrar como para servir a população, e não a população servir o político. Né? Então eu acho que uma mentalidade errônea no nosso país, das pessoas pensarem assim. Eu sou funcionário público desde 1984, sou aposentado pelo governo do Distrito Federal e tenho um emprego em Goiânia, no Hospital Materno Infantil. E lá eu não sou diferente de ninguém, não. Né? Eu tenho um nome, claro, né? Todo mundo respeita. Mas lá eu sou funcionário público no qual eu tenho que prestar serviço. Eu tenho que bater meu ponto, digital até. Né? Eu tenho que andar de crachá. Eu tenho que fazer tudo que os outros fazem. Nós não somos diferentes. Entendeu? Porque eu acho que tem que ser dessa maneira. Então é aí que a gente começa a melhorar. Não usar o tráfico de influência, né, para isso, aquilo, outro, mas em benefício da população. Se você se dispõe a fazer isso, esse é o caminho. Então, no começo o senhor falou que esse é o momento, que estava esperando o momento certo, né, para poder iniciar a sua carreira política. Então, esse é o momento certo, apesar tantos escândalos de corrupção, tantas questões mal interpretadas, isso mesmo que o senhor falou, o voto de cabresto, as pessoas, propriamente, os próprios cidadãos são corruptos, né, e ficam fazendo isso. Você acha que esse é o momento certo? Hoje, às vezes você está ali no café, doutor, você foi eleito aqui, você vai fazer isso. Eu falei, não, o que você está falando aqui agora, acabou de falar, é corrupção. Né, você está me influenciando, eu te dar uma coisa em volta, troco do voto, né? Então, assim, eu sou dessa maneira e às vezes eu acho que eu estou numa zona muito confortável da minha vida profissional. Eu sempre digo isso, eu moro bem, tenho uma família que tem 6 médicos, meus filhos, meus genros, minha nora, tenho uma esposa, né, que a gente convive muito bem, e gosto de andar de moto, gosto de praticar esporte. Quer dizer, então, assim, gosto de viajar para o exterior. Eu tenho um consultório particular que faz inveja às vezes em muita gente, né? Mas eu poderia muito bem ficar, não, larga isso para lá, não me interessa a política, só tem pessoas que má influência, né? Mas não é isso. Se a gente não entrar, os ruins ocupam o lugar. Né? Eu vejo muito, não vou votar em ninguém, eu vou votar em branco. Não pode, você não pode votar em branco. Porque senão você vai beneficiar e vai continuar as coisas do jeito que estão. Nós temos que ter uma perspectiva no Brasil, de vida, de melhoria, né? Os países, igual da América do Norte, da Europa, todos que passaram por essas dificuldades, a gente sabe que tem países que tem mais corrupção do que o Brasil. Mas você não pode viver desse jeito, né? O Brasil está acordando para isso. As pessoas estão mais politizadas. Hoje, qualquer roda que você vai, todo mundo quer discutir a presidência, quem é seu deputado federal, seu deputado estadual. Então, nós estamos mudando isso com as pessoas de bem. Eu acho que esse é o momento, pela própria minha idade, né? Eu já estou com mais de 63 anos e eu acho que eu posso contribuir mais agora como político e ajudar na área médica também. Então, eu acho que o caminho é esse. E em relação à Aparecida de Goiânia, né? É um município que está em franco crescimento, né? E precisa muito de emendas, de recursos que advêm do governo federal e, por consequência, os deputados federais que fazem essa ligação. O que o senhor pretende de emendas, de recursos para a Aparecida? Tem algum projeto em relação ao município, alguma área em específico aqui do município? Olha, eu fiquei assustado com a Aparecida hoje, nesse caminho aqui. Positivamente, né? Exatamente. Eu fiquei assim, olha, uma coisa muito grande, né? Que a população de Goiânia, de Goiás, acho que não conhece esse lado, do lado de cá, né? Então, hoje foi a primeira vez que eu vim aqui. Eu acho que uma grande surpresa, uma grata surpresa, né? De ver o desenvolvimento dessa região. Hoje, a Aparecida e Goiânia,
interligados. Então, eu acho que sim, a gente pode trabalhar nesse sentido, porque você trazendo um recurso não só para Goiânia, mas é para o estado todo, né? Igual como eu te disse, a gente regionalizar a saúde, descentralizar o SUS, né? Para que as pessoas tenham maior qualidade de atendimento na sua própria região. Esse é o caminho. Você não pode centralizar, por exemplo, tudo em Goiânia, porque Goiânia não suporta, né? Não tem como você atender toda essa região. Eu, por exemplo, lá no hospital público, onde eu atendo materno infantil, eu recebo muitos pacientes de Aparecida. Então, hoje nós temos equipamentos de ponta, que praticamente só nós temos no Brasil, que beneficia também. Então, assim, é num contexto, né? Porque o deputado federal, ele atua em todas as áreas, né? Assim, tanto na área da saúde, econômica, em qualquer município, a gente pode sim, né, aceitar os projetos das pessoas que moram aqui, para que a gente possa discutir e levar para frente. Está chegando ao fim da nossa entrevista, eu quero agradecer ao Dr. Zacarias Calil e deixar o espaço para o senhor, deixar uma mensagem para os eleitores, nesse momento político que a gente vive. Eu agradeço muito, né, estar aqui com vocês e surpreso também, né, com a qualidade que eu vi nessa região. E eu acho assim que o eleitor, ele tem que escolher o seu político de acordo com, né, a sua consciência. Ele tem que tomar muito cuidado em quem ele vota, né, porque ninguém quer mais saber de corrupção. Então ele tem que votar naquele político que realmente tem um trabalho realizado na sociedade, que ele seja ficha limpa, né, que ele trabalhe em prol da comunidade, que ele trabalhe assim para servir a comunidade como um todo, não o contrário. Então eu deixo aqui meu número, pode ser? Pode. 2580, que é o 2580, é fácil, qualquer teclado, qualquer coisa que você olhar no celular ou telefone, você vai ver. Então eu peço o seu voto para as pessoas que confiam em mim, no meu trabalho, para que a gente possa ter uma condição melhor. Obrigado. Agradeço, a gente fica por aqui. Uma boa tarde para você, internauta. Acompanha o Jornal Diário de Aparecida nas nossas redes sociais. Até mais.